Nós vamos conversar agora com o Clever Vasconcelos, promotor de justiça e professor de direito eleitoral. E eu queria começar, promotor, falando exatamente disso que foi tema da entrada das duas repórteres, a Mayra de Jaime e a Major Ruda Leite, de algo que aconteceu hoje, no dia da votação. Foi o governador do estado, Tarcísio de Freitas, fazendo uma afirmação e não apresentou necessariamente prova nenhuma naquele momento, uma repercussão em redes sociais, nos sites, entre outras situações, contra o candidato Guilherme Boulos, porque ele fala textualmente que houve um comunicado de uma facção criminosa do estado de São Paulo para que o voto fosse determinado nesse candidato. E eu queria saber de cara, já nessa nossa conversa, que tipo de punição pode haver e se há algum tipo de punição prevista para uma situação como essa. Boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. No dia da eleição, é importante que os candidatos e os eleitores não se posicionem no sentido de influenciar o voto de terceiro. Por isso que existe o crime de boca de urna, né? Me parece que não andou bem a conduta do governador no sentido de falar isso no dia de hoje. Isso pode gerar algum tipo de providência, tanto do ponto de vista criminal como do ponto de vista eleitoral. Precisa verificar o contexto. Eu confesso que eu não ouvi esse pronunciamento. Tem que verificar o contexto e, enfim, fazer a apuração após a eleição, né? Procurador, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar para o senhor ouvir aqui exatamente o que disse o governador do estado. Teve o salve, houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma na eleição. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? Em São Paulo? Outros. Foi isso, procurador. No final, a repórter pergunta qual foi a orientação para o voto da facção criminosa e ele textualmente fala Boulos. Foi isso. Isso, precisa fazer uma apuração eleitoral grande, porque se trata do governador do estado, né? E o governador do estado tem que ter uma postura, no sentido de não fazer pronunciamento que abale o equilíbrio do processo eleitoral, né? Eu não vou fazer nenhum juízo de valor, porque eu vou deixar isso ao Ministério Público, que certamente será provocado por força dessa manifestação, mas eu classifico a manifestação como inoportuna. Zaidan. Dr. Clever Vasconcelos, a reação do Boulos foi dizer que é mentira, ou seja, ele desqualifica inclusive a informação e fala em crime eleitoral, né? Se é mentira ou não, ou seja, se há esse relatório, se houve essa orientação, primeiro que o governador, é claro, não está acusando o candidato de crime, porque se alguém orienta voto num candidato, aquele candidato não é responsável por isso. E nem significa que ele tenha vínculo com quem orientou o voto. Mas o Boulos fala que é mentira e fala que isso caracteriza um crime eleitoral. A priori, caracteriza crime eleitoral? Olha, a análise precisa ser feita com absoluta calma. Assim, a princípio, fazendo esse julgamento no dia da eleição, especialmente agora que nós estamos falando ainda sem as urnas estarem fechadas, eu, como membro do Ministério Público e professor de Direito Eleitoral, não me sinto muito à vontade nesse exato momento. Só que a prudência nos ensina que esse tipo de conduta foi uma conduta que não era recomendável no dia da eleição. Agora, sobre os fatos, eu prefiro que passe o horário de fechamento das urnas e o Ministério Público faça uma avaliação criteriosa sobre o que foi dito. Dr. Clever, o Zaidan, você ia fazer mais uma pergunta? Não, fica à vontade, Ronald, depois eu faço. Sobre exatamente crimes eleitorais, o senhor entende, e a gente ouve de forma recorrente, a cada eleição, aí vem o repórter falando sobre tantas pessoas presas porque deram dinheiro ou porque fizeram
propaganda em local indevido, em horário indevido. O senhor acha que tem que haver mais publicidade de qual é a punição para quem infringe a lei eleitoral, para que os demais entendam, olha, não posso fazer isso porque eu vou me dar mal, e isso é que acontece com quem infringe a lei eleitoral? Olha que interessante. Nós temos aí os crimes contra a honra eleitoral, né? A difamação, a injúria, a calúnia, que são ações de ação penal pública incondicionada. No direito eleitoral não existe ação penal privada. Eu vou confessar uma coisa, os crimes eleitorais, eles não têm penalidade grande. Aliás, está em discussão no Congresso Nacional o projeto de novo Código Eleitoral, do qual eu já tive a oportunidade de analisar e estudar. Existe uma tendência de descriminalização das condutas eleitorais, tornando-as simplesmente infrações administrativas. Hoje, do ponto de vista jurídico, prático, os crimes eleitorais são crimes de pouca relevância. A maioria deles admite transação penal com o Ministério Público, são crimes de menor potencial ofensivo. Então, não existe uma atitude repreensiva da norma no sentido de combater essas condutas, né? Por isso que a gente percebe, e vem eleição, vai eleição, muita gente se arrisca no cometimento de infrações eleitorais porque sabe que a resposta penal, via de regra, não é rigorosa. Dr. Clever, tempos atrás, o Supremo decidiu que, quando se caracteriza Caixa 2, que isso deve ser tratado na Justiça Eleitoral. Mesmo havendo, junto com a caracterização de Caixa 2, tipificação de corrupção e de lavagem de dinheiro. Pela experiência que o senhor tem, isso prejudica a investigação de casos de corrupção envolvendo processos eleitorais? E mais, a chamada Justiça Eleitoral, que tem inclusive um funcionamento, ao rodízio de seus integrantes, etc., ela está devidamente aparelhada para essas investigações? Vamos lá, esse é o famoso princípio da especialidade. Quando o crime comum e não é eleitoral é praticado no mesmo contexto com o eleitoral, a conexão de crimes, por exemplo, o Código de Processo Penal, a Constituição Federal e o Código Eleitoral, e o Supremo já decidiu que é competente a Justiça Eleitoral. Os juízes eleitorais e os promotores eleitorais, eles atuam em rodízio, de 2 em 2 anos, renováveis por um mandato. Isso é bom, que evita os vícios de autoridade numa justiça tão importante para o Brasil, que é a eleitoral. Você me pergunta se a justiça eleitoral é equipada. Ela é equipada, ela é muito bem equipada. Tanto que existe uma colaboração, vamos exemplificar, no Ministério Público. No Ministério Público há um caráter híbrido, ou seja, o Ministério Público Estadual participa junto com o Ministério Público Federal na constituição dessa instituição. Os promotores de primeiro grau são da Justiça Estadual e os membros do Ministério Público Federal, os procuradores regionais da República, atuam no TRE. Então existe sim um aparelhamento bom, importante, eficiente nesse sentido. O que é preciso é que a legislação penal, e isso é muito crítico nosso, a legislação penal, ela não se torna muito efetiva. Por quê? Porque hoje existe uma despenalização do ponto de vista do preceito secundário da norma. Vou explicar isso. As penas são muito leves. Existem muitos benefícios aonde a pessoa não fica efetivamente encarcerada pelo tempo que determina a lei. A lei penal é muito branda. Isso não é culpa da Justiça. Isso é culpa do Congresso Nacional, que não age de maneira dura e eficaz contra os criminosos. E aí uma última questão da minha parte, Dr. Clever Vasconcelos. O senhor disse há pouco, né, que há esse movimento no Congresso para que se amenize a caracterização de certos crimes cometidos no âmbito eleitoral. Ao mesmo tempo, já se tornou rotineiro que o Congresso decida pela anistia
de crimes já cometidos, já com condenação, etc. E vem então o Congresso. Na verdade é uma autoanistia, né? Porque beneficia os partidos políticos e também os políticos individualmente. Isso incentiva que novos crimes sejam cometidos? Mas é lógico que sim, porque se você tem uma lei penal rigorosa e você sabe que daqui a algum tempo todo mundo será perdoado por aquilo que praticou. Então essa lei penal ou essa lei eleitoral não tem sentido nenhum, porque eu sei que mais tarde eu vou receber o perdão. Perde todo o sentido do rigorismo da norma. Essas anistias, elas precisam ser enxergadas. É importante que se questionem até a inconstitucionalidade dessas anistias, lá no Supremo Tribunal Federal. Porque o princípio da legalidade, ele precisa ser respeitado. Do contrário, nós temos uma atividade regulatória que não tem efeito nenhum. Nós precisamos verificar que a atitude do legislador, ela age em benefício da impunidade, no caso das anistias. Então é preciso que o Supremo Tribunal Federal tenha uma postura de interpretar essas anistias como afronta ao princípio da legalidade estrita. Porque se elas vêm em constância desfazendo toda aquela consequência que foi criada para combater a legalidade, nós estamos fazendo desaparecer a legalidade, ou seja, é a atitude do legislador indo contra a efetividade da norma. Isso é um assunto seríssimo que o Supremo Tribunal Federal precisa enfrentar. Cléver Vasconcelos, promotor de justiça, professor de Direito Eleitoral, que nos atendeu na tarde deste domingo mais do que especial. Professor, muito obrigado. Até uma próxima. Eu agradeço. Valeu.